E aí, povo, tudo certo? Então vamos lá. Hoje a aula veio num estilo um pouquinho diferente, vamos testar umas outras maneiras. Então não tem eu escrevendo em quadro nenhum, é basicamente uma apresentação e eu vou explicando em cima, beleza? Depois vocês me contem o que vocês acharam. Então hoje a gente vai falar sobre aplicação de função quadrática. Então eu trouxe dois exemplos de aplicações do dia a dia, assim, lógico, não são aplicações que vocês veem, que estão no dia a dia de vocês, mas vocês vão ver que que é mais próximo da realidade, vamos dizer assim, beleza? Então, sem mais delongas, primeiro vamos relembrar. Então, na última aula a gente viu sobre vértice, sobre ponto de máximo e ponto de mínimo, certo? Então, o vértice nada mais é do que um ponto com duas coordenadas, o x-vértice, que é calculado por menos b sobre 2a, e o y-vértice, que é calculado sobre menos delta, dividido por 4 vezes o a, né? Isso tudo a gente viu na última aula. E esse delta aqui é aquele cara que a gente calculou lá os zeros das funções em algumas aulas anteriores, que é o mesmo do Bhaskara. Então, vamos para o exemplo 1. Então, uma bola é lançada no ar. Olha essa imagem aqui, ó. Vamos seguir essa imagem aqui. Então, aqui tem um cara, ele simplesmente chutou a bola e a bola fez esse percurso aqui e entrou no gol, certo? Esse percurso da bola aqui, a gente já consegue ver que é um desenho muito familiar pra gente, né? Nos últimos dias das aulas. É uma parábola, né? E essa parábola aqui, ela é descrita por essa fórmula aqui, ó. H igual a menos t ao quadrado mais 4t mais c, tá? Onde H é a altura em que a bola alcançou, né? Quando ele chutou. E o t é o tempo. Então, ele pede assim, A, o instante em que a bola atinge a sua altura máxima e B, a altura máxima atingida pela bola, certo? Então, olha só, vamos fazer um sistema de coordenadas aqui. E a gente traça um eixo Y e aqui a gente traça o eixo X, certo? Essa altura máxima que ele diz sobre a bola é exatamente esse ponto aqui, ó, concordam? Porque, olha só, é o ponto onde a bola atinge o seu sua maior altura, né? E depois ela começa a descer. Então, ele quer saber exatamente desse ponto aqui, ó. Quando a gente fala em altura máxima ou altura mínima, ou quantidade máxima, quantidade mínima, a gente tá falando sobre pontos de máximo e ponto de mínimo. E o que era o ponto de máximo e ponto de mínimo? Não é o vértice da parábola? É exatamente o que a gente relembrou agora, né? E viu nas últimas aulas. Então, é basicamente isso que a gente tem que calcular. Olha só, então ele quer saber o instante em que a bola atinge sua altura máxima, ou seja, o tempo que ela faz que ela atinge, né? Ou seja, quanto tempo durou para a bola subir e atingir a maior altura. Então, o x-vértice vai ser o nosso tempo, né? Que nem dá para ver ali no gráfico. Então, vamos lá. Para calcular o x-vértice, primeiro a gente precisa saber os coeficientes. Então, nesse caso, o nosso A é menos 1, B é 4 e o C é 6. Para calcular o x-vértice, é aquela formulazinha que a gente viu na aula passada e relembrou agora. Menos B dividido por 2 vezes o A. Então, vamos lá. O B é 4 e o A é menos 1. Então, vamos substituir exatamente no lugar do B o menos 4 e no lugar do A o menos 1. Então, 2 vezes menos 1 é menos 2 e menos 4 dividido por menos 2 é 2. Beleza. Ou seja, 2... No instante, exatamente, de 2 segundos depois que ele chutou a bola atingiu o ponto máximo. Tá, mas que altura é essa? Vamos calcular agora na B. Para calcular, a gente, de novo, precisa dos coeficientes, né? Mas a gente já calculou, então tá tudo bem. Só que agora, para calcular o y-vértice, olha só, a gente precisa do delta. E para calcular o delta, a gente precisa relembrar a formulazinha, né? Que é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então, no lugar do B, a gente coloca 4, no lugar do A, menos 1, no lugar do C, 6. Quem a gente resolve primeiro? A potência, né? Então, 4 ao quadrado, 16. Aí, aqui, vamos calcular primeiro os números. 4 vezes 1, 4 vezes 6, 24. Menos com menos, mais. Beleza, 16 mais 24, 40. Então, nosso delta é 40. Agora, vamos voltar lá no y-vértice e vamos só substituir. No lugar do delta, colocamos 40 e no lugar do A, menos 1. Então, menos 40 dividido por 4 vezes menos 1 é menos 4, né? 4 vezes menos 1 é menos 4. Então, menos 40 dividido por menos 4 dá 10. O que é esse 10?
é a altura máxima. Então, exatamente nesse ponto aqui, ó, olha lá na figura, exatamente nesse ponto aqui, ó, de 10 é onde a bola atingiu sua maior altura, que foi de 10 metros, exatamente no instante de 2 segundos. Ou seja, depois que ele chutou a bola, contou 1, contou 2 segundos, a bola subiu 10 metros. Belezinha? Vamos pro segundo exemplo. Então, o segundo exemplo diz assim, que uma empresa, ela produz camisetas customizadas com custo-benefício, com custo definido pela seguinte função. C de x é igual a x ao quadrado menos 80x mais 3.000. Considerando o custo R$100 e x a quantidade de camisetas, determine a quantidade de camisetas para que o custo seja mínimo e o valor desse custo mínimo. Então, vamos com calma. Olha só, o que esse exemplo esse problema, né? Esse exemplo tá nos dizendo. Tá dizendo que uma empresa, ela produz camisetas. Ele quer saber a partir daquela função ali. Então, o custo, né? O quanto a empresa gasta para produzir a camiseta é dada por aquela função. Ele quer saber quantas camisetas ele precisa fazer para que ele tenha o mínimo de gastos possíveis, ou seja, o custo mínimo. Olha só, de novo a gente falando sobre mínimo, sobre máximo. O que ele quer saber, basicamente? Ele quer que a gente encontre o ponto de mínimo. Para encontrar o ponto de mínimo, basta a gente encontrar os vértices. Perfeito? Então, vamos lá. Então, eu só escrevi ali de novo, só para deixar, pra gente não esquecer o que ele quer que a gente calcule, né? E vamos lá. Primeiro passo, coeficientes A, B e C. Então, nesse caso, o coeficiente A é 1, o coeficiente B é menos 80 e o coeficiente C é 3.000. O que a gente precisa calcular primeiro? A quantidade de camisas. A quantidade de camisas é o X. Então, no caso, a gente precisa calcular o X vértice, certo? Como é que calcula o X vértice? Mesma fórmula de sempre. Menos B dividido por 2 vezes o A. Então, vamos lá. No lugar do B, colocamos menos 80. E no lugar do A, 1. Uma ressalva aqui, ó. Tomem cuidado, né? Aqui a gente tem que lembrar de colocar o menos da fórmula e o menos do 80. Então, a gente fica com 2 negativos. Tem problema isso? Não tem problema nenhum, porque a gente sabe resolver, né? Como é que resolve? Esse negativo de fora diz para esse negativo de dentro o seguinte, vira positivo. Então, ele fica 80 positivo, né? O que acontece? O sinal de fora do parênteses do negativo diz pra gente trocar o sinal do cara de dentro. Então, ele era menos 80, passa a ser 80. Dividido por 2 vezes 1, que é 2. 80 dividido por 2, 40. Beleza, o que significa esse 40? 40 é a quantidade de camisas, certo? Então, ele precisa fazer, quando ele fizer 40 camisas, é exatamente o ponto onde ele vai ter um custo mínimo. Perfeito? Então, vamos lá. Agora, que custo é esse? Vamos calcular. Para calcular ele, a gente precisa calcular o y vértice, né? Porque, olha só, o custo aqui, no caso, é o C de x, que é o nosso y, né? Que a gente tava usando, basicamente. Então, vamos calcular o y vértice. De novo, para calcular y vértice, precisa calcular o delta. Então, vamos lá. No lugar do B, menos 80. No lugar do A, 1. No lugar do C, 3.000. Menos 80 ao quadrado, 6.400. 4 vezes 1, 4 vezes 3.000, 12.000. Menos com mais, né? Olha o jogo de sinal aqui, ó. Menos com mais, menos. Com mais, menos. 6.400 menos 12.000, menos 5.600. Agora sim, vamos calcular o y vértice. Então, no lugar do delta, colocamos menos 5.600 e acontece a mesma coisa da parte de cima, ó. Cuidado. A gente tem o menos da fórmula e tem o menos do delta, então não esquecemos. Como é que fica isso daqui? Fica positivo, né? O menos de fora diz pra gente trocar o sinal do cara de dentro. E embaixo, 4 vezes 1, 4, né? 5.600 dividido por 4, 1.400. Ou seja, o que significa isso? Significa que a empresa, ela terá que produzir 40 camisetas para que o custo mínimo seja de R$ 1.400. Então, vai ser, nessa quantidade de camisetas, vai ser exatamente onde a empresa vai estar gastando o menos dinheiro possível. Vamos ver isso no gráfico para ver se é realmente isso? Então, eu vou utilizar agora um programa chamado GeoGebra. Então, esse programinha aqui é o GeoGebra, né?
ele tem disponível online mesmo. Eu deixo o link aqui embaixo do vídeo, caso alguém queira mexer nele um pouquinho. Basicamente, ele é muito bom pra gente colocar gráficos, né? Plotar gráficos, fazer gráficos. Como é que a gente faz? Aqui onde diz entrada, a gente coloca a função. Nesse caso, a nossa função é x² menos 80x mais 3.000. Pronto, e aperta Enter. Pronto, o gráfico tá feito. Ai, professora, mas cadê o gráfico? Vamos lá, olha só, a gente está trabalhando com números muito grandes e aqui ainda o gráfico é pequeno. Então, vamos afastar até a gente conseguir encontrar ele. Olha só, conseguimos encontrar o gráfico, então. Então, vamos só aproximar dele aqui agora um pouquinho. Podem aproximar, isso. Olha só, esse aqui é o gráfico da função, dessa função aqui, né? Que era o de camisetas. E olha só, aonde que tá o vértice? Não é exatamente onde o gráfico para de decrescer e começa a crescer? É esse ponto aqui, né? Olha a coordenada dele. Se a gente puxar aqui para x, 40. Se a gente puxar para y, 1.400. Então, olha só, é como se esse eixo aqui, ele representa os custos, né? O valor, o gasto da empresa, e aqui é o número de camisetas. Pronto, aqui tá gastando 1.400, ó. É exatamente onde o gráfico tá. Então, significa que quando ele fizer 40 camisetas, ele vai estar gastando o mínimo de real possível. Certo? Que é o ponto mínimo do gráfico. Beleza, pô? Tranquilo? Então, é isso. Toda vez que a gente estiver falando toda vez que vocês verem problemas falando sobre quantidades máximas e altura e tudo de máximo, de mínimo, sempre vão ter essas palavras. Vocês já sabem direto o que precisa ser calculado. Precisa ser calculado o vértice, certo? O vértice. Por quê? Porque lá o vértice a gente viu, né, na aula passada, que o vértice de uma função, ele determina se um ponto de mínimo ou de máximo, né? Isso tudo depende do valor de A. Isso, olha só como uma aula se encaixa na outra, né? Então, é muito importante que vocês não se percam em nenhum detalhe desse assunto. Então é isso, pessoal. Até a nossa próxima aula.